Olá! Gente, quando a gente pensa que já descobriu tudo em Miguel Pereira, tivemos que voltar. Mais uma vez, descobrindo depois de 4 anos sem vir em Miguel Pereira, depois do último documentário que fizemos, né, o episódio piloto do Aventuras no Coração do Brasil, voltamos em Miguel Pereira para mostrar para você um pequeno museu, uma pequena mostra da época dos escravos, ou seja, da época das fazendas de café, e mostrar um pouquinho da história de Miguel Pereira e das redondezas, né? Falando um pouco das fazendas e do café e dos escravos, né? Que sofreram muito na região na época. E sem falar que a discriminação está até hoje, né? A gente sofre até hoje com a discriminação, mas sem falar em detalhes atuais, a gente vai para o museu falar um pouquinho da história de Miguel Pereira, ok? O funcionário que nos atendeu não pode falar porque ele não é historiador, mas o professor que é historiador não está aqui presente no momento, mas o funcionário nos deu assim, algumas informações sobre a história, sobre o museu, e a gente vai passar para você em áudio, mostrando as imagens daqui a pouco. Vamos lá, vamos para o museu? Vamos lá. Vem comigo. Visitar esse mini museu em Miguel Pereira é sentir-se fazendo uma volta ao passado. Como o nosso mais novo amigo Marcos Antônio disse, este mini museu é um memorial histórico de amostras do apogeu do café. Localizado na estação de trens no centro de Miguel Pereira, ele retrata os tempos áureos do café, com amostras de fazendas épocas e seus sofridos escravos, idealizado pelo historiador Sebastião Dester, mostrando o serviço escravo, alguns documentos e objetos de época, representando o contraste entre a Casa Grande e a senzala, com documentos da época e algumas fotos de fazendas de café e da época da estiva. Aqui você encontra algumas peças interessantes. Esse vaso sanitário de época, máquina de costura antiga. Tem também aqui relógio da época, né? Relógio de aparador. Alguns quadros mostrando as fazendas. Olha isso aqui que interessante. Uma lanterna de carruagem, gente. Entre outras coisas aqui. Aqui estão os quadros mostrando as histórias das fazendas. Só você vindo aqui para apreciar e ler com paciência, que a gente está com pouco tempo para mostrar para você. Mas aqui, ó, olha só. Olha as peças de arte da Casa Grande. Olha só, fechadura da porta da fazenda. Tem mais algumas coisas aqui, utensílios. Olha isso aqui. Cadeira de balanço. Tem ali a Bíblia, né? Que na época os escravos e os moradores da fazenda eram obrigados a ter religião católica na época, claro. Aqui mostra algumas coisas também, algumas outras fazendas. Aqui mais utensílios de quarto de uma das casas grandes, né? Mais utensílios, quadros também mostrando as fazendas, as partes interiores e exteriores das fazendas. Aqui um chá, se eu não me engano, xícara de chá. Aparelho de chá também, de café, de chá. Coisas muito interessantes aqui. Mais quadros mostrando as fazendas. Muito interessante você fazer a visita nesse memorial histórico aqui de Miguel Pereira. Agora vamos aqui o filtro, né, de barro, que ainda é usado até hoje em algumas casas. E aqui a gente mostra com detalhes a mesa de jantar, né, do Barão de Javari. Mesa de refeições, no caso. Aqui mais um pouco da história do Barão. E aqui está armada a mesa.
Aqui já é parte da senzala, né? Dos escravos, suas vestes, suas guias, né? Que eles tinham a religião deles da África. Aqui os utensílios dos escravos. Aqui algumas amostras de época, né? Olha que interessante, a história do café aqui também. Como eles cozinhavam a lenha, né? Fogão a lenha também. Mais histórias. As armas, né? Dos senhores, dos capitão do mato. Mais utensílios. Aqui é falando um pouco do capitão do mato. Aquele que era comandado pelo dono da fazenda para caçar os escravos, dar as ordens aos escravos e tudo mais. Fala sobre Bacamarte. E agora a gente vai visitar essa senzala improvisada aqui de bambu, que é uma senzala feita com capim. Olha, que interessante, gente. Vale a pena conferir de perto. Aqui é onde os escravos deitavam. Isso aqui é uma representação, né? Porque, na realidade, tinha muito mais coisas, né? Aqui é só uma pequena amostra, como a gente já falou antes. Mas olha só, que interessante. Produção de milho, colheita, né, de milho. E algumas ferramentas aqui que eram usadas pelos escravos. Muito interessante você fazer essa visita aqui no museu, ou melhor, no memorial de Miguel Pereira. Falando sobre as senzalas e tal. Muito interessante você vir aqui fazer essa visita. Dentre outras coisas, né? Que ainda tem em Miguel Pereira aqui o tronco onde os escravos eram presos para serem chicoteados. E além de ser muito triste a história, mas é importante a gente saber o que aconteceu no passado para que a gente tenha consciência de um futuro melhor. E é isso. Conseguimos mostrar para você mais um pouquinho da história de Miguel Pereira nessa viagem surpresa. A gente veio em Miguel Pereira para resolver outras coisas e acabou descobrindo mais uma novidade aqui em Miguel Pereira, que é esse memorial histórico aqui na estação de Miguel Pereira. Vale a pena conferir. E sempre que pudermos, mostraremos mais novidades para você aqui em Miguel Pereira, para você e para o nosso Aventuras no Coração do Brasil. Em breve, faremos um apanhado sobre a história da rede ferroviária entre Conrado e Miguel Pereira. Ok? Aguardem muitas novidades boas aqui no seu Aventuras no Coração do Brasil. Até lá!